Após Abimeleque, Tola, filho de Puá, de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Ele habitava em Samir, na montanha de Efraim. Tola julgou Israel por 23 anos, trazendo paz. Ele morreu e foi sepultado em Samir. Depois de Tola, Jair, o gileadita, levantou-se e julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que cavalgavam em 30 jumentos, e possuíam 30 cidades em Gileade, chamadas Avote Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon, encerrando seu período de liderança. Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baal, Astarote e deuses de várias nações. Eles abandonaram o Senhor, seu Deus, e se voltaram para a adoração de divindades estrangeiras. A ira do Senhor acende-se contra Israel, entregando-os nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. Por 18 anos, os filhos de Israel foram oprimidos além do Jordão, na terra dos amorreus em Gileade. Os filhos de Amon até cruzaram o Jordão para lutar contra Judá, Benjamim e Efraim, angustiando Israel. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, pois deixamos nosso Deus e servimos aos Baalins. O Senhor respondeu: Não vos livrei eu dos egípcios, amorreus, amonitas, filisteus, sidônios, amalequitas e maonitas? Contudo, vós me deixastes e servistes a outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme o que te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E Israel se congregou em Mispa. Os príncipes de Gileade disseram: Quem começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será nosso cabeça. Era então Jefté, um gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. A mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu. Ele habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os anciãos de Gileade buscaram Jefté e disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porventura não me aborrecestes e não me repelistes da casa de meu pai? Por que viestes a mim agora? Os anciãos disseram: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e nos sejas por cabeça. Jefté disse: Se me levarem para combater e o Senhor nos dar, então eu vos serei por cabeça. Os anciãos disseram: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, o príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, e enviou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? O rei de Amon disse: Israel, saindo do Egito, tomou minha terra, desde Arnon até Jaboque e Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu em enviar mensageiros, dizendo: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas e Moabitas, mas não lhes deram ouvidos. Assim, Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou as terras e veio do nascente do sol. Alojando-se além de Arnon, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei do Hesbam, pedindo passagem. Porém Sion não se fiou em Israel. Antes, ajuntou todo o seu povo e combateu contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, deu a Sion o seu povo na mão de Israel, e os feriram. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Assim, o Senhor desapossou os amorreus de diante do seu povo. Possuirias tu essa terra? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse? Assim possuiremos nós. És tu ainda melhor do que Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e suas vilas, por que não a recuperaste naquele tempo?
tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés. Passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes. Filha minha, muito me abateste, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a sua virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar. Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor vos entregou nas mãos. Por quê, pois, subistes vós hoje contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E, depois dele, julgou a Israel Ibsã, de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então, faleceu Ibsã, e foi sepultado em Belém. E, depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita. E julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele, julgou Israel Abidom, filho de Ileu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Ileu, o Piratonita.